Estamos de volta com o nosso segundo bloco do programa Entrevista e agora estou recebendo o Simão Pedro, ele que veio a convite da AME, que é a Aliança Municipal Espírita de Patos de Minas, e veio falar um pouquinho pra gente sobre essa doutrina de vida que é o Espiritismo. Nós podemos falar, Simão Pedro, a religião espírita? Como que a gente, primeiro de tudo, como que a gente fala, a gente aborda sobre isso? Boa noite. Boa noite, Flávia. Boa noite aos telespectadores. Prazer estar de volta aqui à NTV. Prazer é nosso. E parabenizar pelo seu programa. Obrigada. Muito agradável, entrevistas boas. Obrigada. Muito bom. A sua pergunta é interessante, porque muitos fazem a mesma. É verdade, eu fui falar aqui religião espírita, falei, será que eu falo religião espírita? Né? Exatamente. A gente tem que saber realmente. A doutrina espírita, a gente usa o termo doutrina porque ela é um conjunto, né? Ela tem um corpo doutrinário, ela tem os seus princípios, os seus valores, mas dizemos que ela é uma filosofia, é uma ciência e uma religião. Tanto que definimos de uma forma didática como sendo uma ciência de características filosóficas e consequências religiosas. Bem complexo. Por que isso? Ciência porque a forma que ela foi estruturada foi por métodos científicos. Foi através do estudo, através de métodos, através de experimentações. É mesmo? O contato com os espíritos não foram assim místicos. E a maioria das pessoas pensa exatamente, isso, né? Há um desconhecimento muito grande. Olha. O contato ele foi experimental. As manifestações, grande parte se davam por médiuns que desconheciam os assuntos que eram tratados, muitas jovenzinhas de 14 anos, né? As meninas Baldan, que era a família, Hermance do Fogo, que tinha 14 anos, então eu não conhecia nada sobre ciência, sobre cosmologia, sobre nada. E ali vinham as respostas através de perguntas. E Kardec, ele codificava tudo isso, ele punha em ordem essas conversas. E de características filosóficas, por quê? Porque não foi só experimentar, foi buscar a causa da fenomenologia, a causa dos fatores mediúnicos. E esse buscar a causa primeira, percebeu-se que há um processo, um ensino, com não só o fenômeno, mas há um ensino, ou seja, os espíritos se manifestam. E o que são os espíritos? Boa pergunta. De onde vieram, para onde vão? Então, todos esses porquês são os aspectos filosóficos da doutrina espírita. E a doutrina espírita, ela consegue responder tudo isso? Exatamente, quem são os espíritos, essa é a busca. Onde eles estão? Perfeitamente. Esse é o foco, né? Entender quem nós somos. E por que consequências religiosas? Por quê? Sabendo da existência dos espíritos, sabendo da imortalidade da alma, surge uma ética, ou seja, eu sou imortal, sou um espírito, minha vida então é mais do que isso. Se a minha vida é mais do que isso, eu preciso me pautar vivendo além do que é apenas a matéria, entendendo que eu continuo vivendo. Então uma nova ética surge e a consciência disso faz com que mudemos as nossas posturas. Então a religiosidade, ela é consequência, ela é decorrência. E, então dizemos, é uma ciência de características filosóficas e consequências religiosas, consequências morais. No Brasil, tomou a forma de religião. É verdade. Por quê? Pela própria característica cultural, antropológica do brasileiro, pelas condições sociopolíticas que entendiam no início do século XX, na República Nascente, entendiam que não poderia existir correntes filosóficas que pudessem ser vistas como seitas, então qualificou-as todas de religião. Então, por isso, desde o seu surgimento aqui no Brasil, foi vista como uma religião, pela digamos, antropologia natural. Né? E acabou que todos falamos, então, religião espírita. Então, o uso e costume conferiu à doutrina espírita um aspecto religioso. Daí não nada de errado, nada de estranho dizer religião espírita. Mas é um conjunto muito importante. Você perguntou, mas o Espiritismo explica tudo isso? Explica. Porque quando falamos dos espíritos, quem são os espíritos? Somos nós. Todos nós somos espíritos criados por Deus. Todos nós somos seres cuja criação é divina, é de Deus. E somos espíritos, nós não somos corpos. Nós possuímos os corpos. De tal forma que eu não morro, meu corpo morre. E eu continuo vivendo. Porque há pessoas que falam de alma, de espírito, e referem-se a um ser estranho.
dizendo assim, a minha alma, o meu espírito. Eu não tenho alma, eu não tenho espírito, eu sou alma, eu sou espírito, eu tenho é corpo. Então, que morre é o meu corpo e não eu. Eu Sei. continuo vivendo. Então, para onde vou? Para o mundo espiritual. De onde venho? Do mundo espiritual. Porque um outro princípio da doutrina espírita é o processo reencarnatório. E é interessante porque isso traz para nós, Simão, um certo conforto. A gente pensar que a gente vai continuar depois que o nosso corpo então morrer, para mim particularmente traz um certo conforto. Eu pensar assim que eu tenho a possibilidade de continuar por aí. Mas por aí onde? Onde que eu vou estar? Meu espírito vai para o céu? Se eu não for boa, ele vai para o inferno? Ele vai ficar aqui rondando a minha família? E aí, como é que a gente explica isso? E às vezes, eu penso até que tem algumas pessoas que pensam sobre isso, mas já cortam o pensamento. Isso. Não quero pensar nisso não, pelo amor de Deus, porque a minha família é católica e aí morreu. Não tem essa coisa de reencarnação, não. E aí, como é que fica a nossa cabeça, não é, Simão Pedro, nessa questão? Em que a gente acredita, em que a gente deve pensar? Gostaria de saber a sua opinião sobre isso. A doutrina espírita, ela não se impõe a quem quer que seja. É um dos princípios da doutrina, é um dos valores da doutrina, ela não se impõe a ninguém. Certo. Nós dizemos, Kardec dizia que o Espiritismo não se impõe a quem quer que seja. Ele quer ser aceito pela livre convicções das ideias. Então você vai fazer os questionamentos como esse que você está fazendo agora. E usar o bom senso. Eu sou um ser criado agora, quando nasci, não existia antes. Por que eu já fui criado em sofrimento? Por que quando eu nasci, eu já nasci com problemas congênitos? Porque alguns nascem na tristeza, na doença, e outros nascem em perfeita saúde? Por que existem pobres e ricos? Porque da miserabilidade, porque já nascer no meio da miséria, Deus é justo. É verdade. Se Deus é justo, por que criar almas, criar pessoas para já nascerem com a doença que vai ficar para a vida inteira? Isso, certo. E outras não. Isso não seria justiça? Bondade? Mas alguns dizem, não, mas Deus faz isso para testar. Mas por que não testa todo mundo? Só testa alguns. Não, mas Deus faz isso porque essa pessoa que nasce em sofrimento, ela ganhará o céu. Mas a pessoa que nasce em perfeitas condições de saúde, sem sofrimento, e tem uma vida rétida, também ganharia o céu. Então não está tendo uma equidade nessa lei de Deus. Então, como explicar isso se nós não olharmos essa que nós chamamos de vida, essa vida como encarnação em vez de vida? Porque vida é eterna, é imortal. Agora, encarnação não. Então, eu aqui estou num momento da minha vida que já vivi encarnadamente em outros momentos. E aqui eu nasço colhendo o que semeei em outra encarnação. Quando se perguntou aos espíritos, lá no livro dos Espíritos, qual é a lógica, a verdade da reencarnação, em que se baseia a reencarnação, os espíritos responderam, na justiça de Deus. Pois um bom pai nunca fecha as portas para o arrependimento dos seus filhos. Se nós, como nos disse o próprio Cristo, somos homens maus e fazemos boas coisas aos nossos filhos, o que não fará Deus, sendo Ele toda bondade? Então é preciso que usemos o bom senso. A doutrina espírita ela não é teológica, ela trabalha com a perquirição, com a busca, e não cansa de multiplicar as perguntas para poder ter as respostas. Ela não se fecha numa verdade única, ela se abre para o entendimento. E quando então falamos da reencarnação, nós não usamos prismas teológicos. Até poderíamos usá-los, valendo-nos até mesmo dos mesmos elementos que usam para dizer que não é verdadeira, mas nós preferimos usar a lógica e o bom senso. E Deus é justo. Deus não criaria uma alma para o sofrimento e outra não. Então nós estamos aqui colhendo aquilo que semeamos e semeando aquilo que vamos colher. A ideia de céu e inferno. Na doutrina espírita não se trabalha céu e inferno como lugares. Certo. Porque imaginemos uma situação considerando céu e inferno. Uma mãe, um pai, morre. A mãe, morre o filho. Entendamos assim, um exemplo apenas.
E o filho, uma pessoa desregrada, uma pessoa que cometeu diversos erros, que contrariou, entre aspas, né, as leis de Deus, e pela doutrina do céu e inferno, essa pessoa iria para o inferno. E a mãe, bondosa, iria para o céu. Imaginemos essa mãe no céu, sabendo o filho sofrendo eternamente. O tanto que Que céu seria esse, se não o sofrimento da É mãe? isso Com mesmo. certeza ela diria: prefiro estar no inferno com o meu filho dele cuidando do que aqui gozando de uma alegria que não terei pelo sofrimento do meu filho. Então, como que céu e inferno são lugares? E como que é um estado permanente? Será que Deus nos fez para imortalidade e estabeleceu que 60, 70 anos, 80 anos de vida material determina toda a eternidade? O que são 80 anos para um ser que é imortal? Nada. Então, se Deus nos criou imortais e a alma prevalece ao corpo, por que que o corpo que vive 60, 70 anos vai determinar toda a eternidade? É ilógico. Então eu terei várias oportunidades para que, no mundo espiritual ou no mundo material, pela encarnação e desencarnação, eu vá me aperfeiçoando, eu vá me melhorando. E aí céu, inferno, é estado de consciência. É estado de consciência que vai determinar o que eu preciso melhorar ou não. Quando Jesus perguntou às pessoas: se seus filhos lhe pedirem um pão, vocês darão uma pedra? Se os seus filhos lhe pedirem um peixe, vocês darão uma serpente? Se vocês, que são homens maus, fazem boas coisas aos seus filhos, quanto mais não fará Deus aos seus? Então Deus não é um ser punitivo, Deus é um ser amoroso. Deus, nós o respeitamos pelo amor que nele temos e não pelo temor. Deus não é para ser temido, é para ser amado. É muito bonito esses pensamentos e a gente fica querendo, inclusive, fazer parte de tudo isso. Eu fico pensando, então o que nós temos que fazer para termos então uma vida futura, que a gente já nasça numa boa vida, sem doença? Quer dizer, eu entendo assim, se eu estou colhendo o que eu plantei, eu tenho que começar a plantar agora, porque depois eu vou colher alguma coisa que talvez não seja o que eu quero para mim. Eu vou te perguntar isso, mas quero que você responda no próximo bloco. O que nós devemos fazer para futuramente, quem sabe, numa próxima vida, termos e gozarmos de uma vida satisfatória, da forma que nós gostaríamos de ter. Eu volto já.